Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Francisco José Quaresma de Figueiredo, da Universidade Federal de Goiás. Gostaria de agradecer à editora Parábola pelo convite de vir falar com vocês um pouquinho sobre o meu livro Vygotsky, a interação no ensino-aprendizagem de línguas. Lev Semenovich Vygotsky, que é o nosso autor, nasceu em 1896 e faleceu em 1934, aos 37 anos, vítima de tuberculose. Ele estudou história, filosofia, psicologia, direito, literatura e medicina. E essa ampla gama de áreas de conhecimento favoreceu que ele desenvolvesse uma teoria chamada teoria sociocultural, que tem por objetivo compreender o desenvolvimento dos seres humanos, o desenvolvimento cognitivo, né? No início do século XX, havia duas principais abordagens na psicologia: a teoria behaviorista ou comportamental, que se baseava no princípio de estímulo e resposta, ou seja, com base em um estímulo, as pessoas podiam desenvolver um certo comportamento, e se o comportamento fosse o esperado, a resposta seria um prêmio, por exemplo, uma recompensa, né? Então, vocês lembram daqueles experimentos com os ratinhos ou com animais, né, que se eles acertassem o que tinham que fazer, eles ganhavam um alimento como uma recompensa. E havia também, à época, a psicologia da Gestalt, né, que dizia que o comportamento humano não pode ser estudado de forma isolada, mas em conjunto, tendo como ponto de partida a percepção do indivíduo. Então, se a gente observar essa figura que está aqui embaixo, eu posso perceber duas faces brancas se olhando, ou eu posso perceber uma taça preta, correto? Então, dependendo da forma como eu percebo o que está acontecendo ao meu redor, a forma como eu percebo a vida, vai fazer com que eu tenha um comportamento ou outro. Só que Vygotsky não estava satisfeito com nenhuma dessas abordagens, né? Com isso, ele desenvolveu um método conhecido como método genético. Ele buscava explicar as funções psicológicas superiores, né? Então é chamado de método genético porque explica a origem, a gênese de um comportamento e a história desse comportamento. Então ele dizia que para a gente compreender um comportamento, né, a gente tem de observar como que esse comportamento se originou e o desenvolver desse comportamento, né? Então, com isso, há uma diferença entre funções psicológicas elementares e funções psicológicas superiores. As funções psicológicas elementares são as funções reflexas, por exemplo, como piscar, respirar. Então, são funções que a gente realiza sem ter que aprender a isso, né? Ninguém aprende a piscar e ninguém aprende a respirar. Ao passo que as funções psicológicas superiores são funções mediadas por outras pessoas, pelo meio social. Então, por exemplo, quando a gente presta atenção em algo, né, então a gente aprende a prestar atenção em algo. Quando o professor fala, menino, preste atenção, se concentra. Então, isso faz com que um comportamento seja aprendido, né, por meio de uma intervenção de outra pessoa dentro do contexto social. E Vygotsky dizia que todos os fenômenos devem ser estudados como processos em movimento e em mudança. Então, como eu disse anteriormente, vamos observar o comportamento, como que ele se originou e como ele se desenvolveu. E com isso, o funcionamento mental dos indivíduos possui origem social, tá? Então, no primeiro momento, tem um nível interpsicológico, que é aquele que ocorre entre as pessoas, ou seja, uma pessoa interagindo com outra e passando para essa outra pessoa o conhecimento, e depois um nível intrapsicológico, quando esse conhecimento é internalizado e a pessoa retém esse conhecimento em sua mente, dentro da pessoa, por isso chamado de intrapsicológico. Com base nisso, Vygotsky desenvolveu, né, uma teoria chamada de teoria sociocultural, que é um esquema teórico relativo ao desenvolvimento cognitivo dos seres humanos. Para desenvolver essa teoria, ele se baseou em dois grandes pensadores, né, Marx, que dizia que o âmbito histórico, cultural e social são categorias que determinam a formação psicológica do ser humano. Então, por exemplo, nós, o povo brasileiro, somos o que somos devido aos 500 e poucos anos de história do nosso povo, né?
por quem nós fomos colonizados, como foi essa colonização, como foi a nossa independência, como que tivemos uma ditadura, que somos uma democracia. Então, nós pensamos e agimos hoje como sociedade devido a toda essa história. E também se baseou nos estudos que Engels fez sobre o trabalho humano e o uso de instrumentos. E com base nessa questão do uso de instrumentos, né, Vygotsky fez uma analogia entre os instrumentos técnicos e os instrumentos psicológicos. Tá? Dizia o quê? Que o ser humano não apenas se adapta à natureza, mas ele também altera a natureza, controla a natureza por meio de instrumentos. Então, por exemplo, eu posso usar um machado para derrubar uma árvore e, com isso, afetar a natureza. E, ao afetar a natureza, a gente também se afeta enquanto seres humanos. Então, há uma relação dialética aí. Eu ajo no objeto, o objeto age em mim, né? E ele traçou, então, uma analogia entre esses instrumentos técnicos e o que ele chamou de instrumentos psicológicos, como, por exemplo, a fala, a matemática, os mapas, que servem o quê? Para controlar outras pessoas ou para nos controlar a nós mesmos, tá? Então, eu uso a palavra, por exemplo, para convencer outras pessoas ou para a gente poder refletir e mudar uma atitude. Então, a fala tem essa capacidade, tá, de regular tanto outras pessoas quanto a nós mesmos. Então, por isso que ele fez essa analogia entre os instrumentos técnicos, que são orientados para fora, ou seja, para o exterior, e os instrumentos psicológicos, que são orientados para dentro, para o interior das pessoas. A teoria sociocultural tem várias nomenclaturas, tá? Alguns autores a chamam de psicologia da cultura, outros de teoria sócio-histórico-cultural, teoria histórico-cultural, sócio-interacionismo, teoria sócio-histórica, mas todos esses nomes levam em conta o quê? A transformação histórica trazida por Vygotsky, ou seja, a gente, quando estuda o ser humano, né, o desenvolvimento cognitivo, a gente deve levar em conta o quê? Os aspectos sócio-históricos, culturais, que fazem parte da vida dessa pessoa, né? Outro autor, né, outro teórico, né, que lidou com o desenvolvimento foi Piaget, né? Há várias semelhanças entre Vygotsky e Piaget, como, por exemplo, ambos nasceram em 1896, nenhum deles recebeu treinamento formal em psicologia e ambos se tornaram autores renomados com suas teorias sobre o desenvolvimento cognitivo dos seres humanos. Mas, como a gente pode observar aqui nesse slide, há várias diferenças entre os autores. Piaget, por exemplo, enfatizava os aspectos biológicos do desenvolvimento, a questão da maturação, ou seja, a criança se desenvolvendo e, com esse se desenvolver, a criança conseguia aprender certas coisas, né? Ao passo que Vygotsky enfatizava os aspectos sociais, históricos e culturais do desenvolvimento mental. Então, Vygotsky levava em conta o quê? A importância da interação, né, para o desenvolvimento mental do indivíduo, ao passo que Piaget levava em conta o desenvolvimento biológico do indivíduo. Piaget considera desenvolvimento num prisma retrospectivo, ou seja, o nível mental atingido é resultado de outros níveis ou estágios anteriores e determina o que o indivíduo pode fazer. Por exemplo, para se chegar ao estágio operatório formal, a pessoa teve que obrigatoriamente passar pelo estágio sensório-motor, pelo pré-operatório, pelo operatório concreto, até chegar ao nível operatório formal. Tá? Então, é uma construção. Aquilo que aconteceu antes vai alimentando os outros estágios. Vygotsky, por sua vez, considera o desenvolvimento numa perspectiva prospectiva, ou seja, enfatiza o que pode ser feito pelo indivíduo com a ajuda de outra pessoa. Então, para ele, não importa o que a pessoa sabe no momento, mas sim o que a pessoa pode vir a fazer, né? O que ela pode aprender a fazer com auxílio de outra pessoa. Devido a essas diferenças, a teoria de Piaget é concebida como construtivismo cognitivo individual, porque leva em conta o indivíduo, o biológico, ao passo que a teoria de Vygotsky é concebida como construtivismo social, porque leva em conta a importância da interação para o desenvolvimento cognitivo das pessoas.
A teoria sociocultural serviu também de base para a teoria da atividade, né? Então, a teoria da atividade, em inglês, é chamada de activity theory, né? Que vem do verbo act, que é o verbo agir, né? Então, Vygotsky dizia que o quê? Que ao se investigar o funcionamento das funções mentais dos seres humanos, deve-se ir além do indivíduo. Leontiev, que era um discípulo de Vygotsky, dizia que a atividade e não o indivíduo deve ser o foco da investigação. Então, a gente deve investigar não a pessoa, mas sim como a pessoa está agindo para realizar uma determinada tarefa, por exemplo. Então, toda atividade é gerada por um motivo que direciona as ações que a constituem. Então, podemos observar aqui nessa figura, né, que toda a atividade ela ocorre por um motivo, por uma motivação, por um objetivo. Ao ter esse objetivo, nós desenvolvemos algumas ações, né, seguindo esses objetivos. E essas ações são feitas de algumas formas, né? Elas são operacionalizadas de diversas maneiras, dependendo do motivo que eu tenho para realizar a tarefa. Então, essa teoria ela está preocupada em ver o quê? Quem está fazendo o quê, por quê e como. E ao fazer uma tarefa, as pessoas agem de forma diferente. Então, por exemplo, quando nós aprendemos uma língua estrangeira, né, as pessoas têm motivações diferentes para aprender uma língua estrangeira. Tá? Se eu tenho 2 alunos, por exemplo, na minha sala de aula, um aluno que gosta muito de inglês, né, que ele presta atenção nas aulas, ele tem um parceiro na internet com o qual ele pode interagir e tal, então ele desenvolve várias estratégias para aprimorar o seu conhecimento de língua inglesa, que não apenas aquele que é ministrado na aula, né? Ao passo que eu tenho outro aluno que não gosta de inglês, ele está fazendo a disciplina apenas porque é uma disciplina que ele tem de fazer para ser aprovado. Então, a gente observa o quê? Que são 2 pessoas que estão numa sala de aula e essas pessoas têm motivações diferentes para aprender a língua estrangeira. Devido a essas diferentes motivações, elas vão agir de formas diferentes. Um, por exemplo, vai fazer o mínimo possível, vai fazer apenas aquilo que lhe é solicitado, ao passo que o outro vai além daquilo que o professor dá, né? Ele vai em busca de outras formas de conhecimento, de outras formas de aprendizagem da língua para se aprimorar. Então, a gente observa o quê? Que numa sala de aula, a gente pode dar uma mesma tarefa, tá? Por exemplo, desenhar uma sala de aula retratando professores e alunos. Então, aquele aluno que tem uma visão mais de o professor centralizador do conhecimento vai dar ênfase no desenho à figura do professor. E aquela pessoa que leva em conta mais a aprendizagem entre os alunos e tal, não vai dar tanta ênfase ao professor. Então, ou seja, a mesma tarefa que eu dei, que era desenhar uma sala de aula, as ações para fazer esse desenho foram diferentes, devido às motivações, às razões, como as pessoas percebem as coisas. Então, elas vão agir diferentemente. Então, isso serve para nos tornar cientes de que uma sala de aula, os alunos não vão ser iguais, não é? A gente ministra um conhecimento e algumas pessoas vão aprender mais rapidamente do que as outras, porque elas têm motivações diferentes e, ao terem motivações diferentes, elas vão agir diferentemente e vão usar estratégias de aprendizagem diferentes. Então, ao fazer uma tarefa, as pessoas agem de forma diferente, como eu disse anteriormente. Bem, na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade à teoria de Vygotsky, enfatizando, né, a importância da fala no desenvolvimento cognitivo das pessoas. Hoje foi apenas uma aula introdutória, apresentando a vocês um pouquinho da teoria do Vygotsky, quem é esse autor, qual que é a diferença entre ele e o Piaget, e nas próximas 4 aulas a gente vai aprofundar mais em alguns construtos da teoria sociocultural. Então, nos vemos na próxima aula. Tudo de bom para vocês.